Sabe, muita coisa que a gente ouve por aí sobre adição e dependência química, na verdade parte de um engano bem fundamental. Hoje, a gente vai tentar desvendar essa confusão toda, olhando para as ideias do Dr. José Zussman, para entender por que essa pequena diferença muda absolutamente tudo. Então, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Dependência e adicção é tudo a mesma coisa? A gente tende a usar essas palavras quase como sinônimos, mas a resposta, sem rodeios, é não. E entender o porquê disso é o que abre a porta para uma perspectiva totalmente nova. E por que essa distinção é tão importante? Olha, isso não é só um detalhe de dicionário, uma questão de semântica. Segundo o Dr. Zussman, essa confusão tem consequências bem sérias e bem reais na forma como a gente lida com o sofrimento, e principalmente na forma como tentamos ajudar quem precisa. Ok, primeiro passo. A gente precisa, antes de mais nada, repensar completamente o que é dependência. Tirar essa palavra da caixinha de doença ou problema e colocar ela no lugar certo, bem no centro do que nos faz humanos. A verdade é que a dependência é um instinto. Pensa só, todo mundo nasce dependente. É a nossa necessidade mais básica de ter outras pessoas por perto para que a gente possa se desenvolver por completo. Não é, de jeito nenhum, uma fraqueza, é a nossa configuração de fábrica. E se tem uma prova poderosa disso, é só a gente pensar no seguinte: qual é a punição mais severa que uma sociedade pode impor a alguém? O isolamento total, a solitária. Por que isso é tão terrível? Justamente porque ataca a nossa necessidade mais fundamental, que é de conexão. Nós somos, na nossa essência, seres de vínculo. E entender isso ajuda a gente a quebrar um mito enorme, o da independência total. Enquanto a dependência, essa que é saudável, nos conecta e cria base para o amor, essa busca por uma independência absoluta é, na verdade, uma defesa. É uma armadura contra a nossa própria vulnerabilidade. Uma ficção que, no fim, nos afasta da saúde e nos deixa mais perto do sofrimento. Certo. Então, se dependência é sobre conexão, de onde vem a adicção? Bom, ela vem de um lugar totalmente diferente. Ela não vem da necessidade de se conectar, mas sim da necessidade de se proteger. A adição não é uma falha de caráter. Não é uma questão moral. É uma estratégia de sobrevivência. É quando uma pessoa desenvolve uma relação com um objeto ou com um comportamento para criar um escudo. Um escudo contra uma dor emocional que naquele momento parece simplesmente insuportável. É um jeito de continuar vivo. E para explicar isso, o Dr. Zussman usa uma metáfora que é simplesmente perfeita. Pense numa tartaruga. Quando ela se sente ameaçada, quando o perigo é grande demais, o que ela faz? Se encolhe e entra no casco. É um mecanismo de proteção. E essa imagem da tartaruga mostra o paradoxo da adição de um jeito genial. Lá dentro do casco ela está protegida da dor, é verdade. Mas ao mesmo tempo, ela está paralisada, não consegue sair do lugar, não consegue evoluir. E está completamente desconectada do mundo lá fora. Aquele mesmo escudo que salva é o que aprisiona. Agora, a gente chega na parte que conecta tudo, onde o Dr. Zussman organiza esses dois conceitos de um jeito que muda a nossa forma de ver a vida. A ideia dele é a seguinte: a nossa vida não acontece numa linha reta única. Na verdade, a gente está o tempo todo navegando entre dois eixos, dois caminhos possíveis, o eixo da dependência e o eixo da adicção. E olha só a diferença gritante entre eles. De um lado, o eixo da dependência, que é sobre relações com pessoas, sobre crescer, sobre o futuro. É algo complexo, às vezes frágil. Do outro lado, o eixo da adicção, que é sobre relação com uma coisa, um objeto, para sobreviver no aqui e agora. É concreto, primitivo e busca um alívio imediato. E isso nos leva a uma conclusão que pode transformar tudo. Saúde não é nunca usar o eixo da adição. Vamos ser honestos. Todo mundo, em algum momento de dor, procura um casco. A saúde de verdade está na flexibilidade, na nossa capacidade de ir de um eixo para o outro sem ficar preso no modo de sobrevivência. E se a gente entende tudo isso, o jeito de pensar na recuperação de uma adicção também tem que mudar. Muda radicalmente. A abordagem para de focar na substância ou no comportamento. A pergunta mais importante, a pergunta crucial para ajudar alguém que está sofrendo com adicção não é o que você usa. A pergunta certa é onde é que está doendo? O foco sai do objeto e vai para a dor humana que precisa desesperadamente ser acolhida e cuidada. E para fechar, a frase que amarra tudo de um jeito brilhante. O oposto da adição não é a sobriedade, é a conexão.
A recuperação de verdade não é sobre travar uma batalha contra um objeto, mas sim sobre reconstruir laços, reconstruir pontes com as pessoas. É sobre sair do casco e se permitir mais uma vez depender de um jeito saudável de outros seres humanos.